pessoal, bom dia! Hoje nós vamos ter um vídeo a respeito de alguns instrumentos da contabilidade. A gente vai falar um pouco sobre balanço patrimonial, sobre DRE, sobre razonates, de qual a utilidade deles e de como a gente consegue fazer um uso mais aprimorado. Talvez para vocês, assim como para mim foi um pouquinho complicado de entender por que tantos instrumentos e onde utilizá-los. Eu espero que esse vídeo possa ajudar, e mesmo quem achou tranquilo entender a diferença, é sempre bom dar uma olhadinha para reafirmar o conhecimento e de alguma forma relembrar um pouco, colocar um pouco mais em prática. Ok? Então vamos lá. Bem, pessoal, como a gente estava falando no vídeo, a gente vai ver alguns instrumentos da contabilidade que são úteis tanto para a administração quanto para a tomada de decisões, também para investidores. Quem tem interesse na área de assessoria administrativa, por exemplo, faz bastante uso desses instrumentos e pode ter certeza que eles são bem importantes, tá? Vamos começar mostrando aqui para vocês um exemplo de DRE. Quem fez o curso de matemática financeira recorda desse instrumento. Aqui a gente tem um exemplo de um exercício ao final de 31 de dezembro. Logo no começo, vocês veem que tem um item, uma conta chamada Receita Bruta de Vendas, e é aqui onde a gente começa a explicação de o que faz a diferença entre uma DRE e um balanço patrimonial. Bem, quando a gente estuda contabilidade, a gente consegue ver ali vários instrumentos. Alguns deles lidam a respeito de patrimônio, muitos têm nomes de contas envolvidas. Então, por que a gente precisa de instrumentos diferentes? Por que não usar apenas um? Por que não a gente, por exemplo, apenas com o balanço patrimonial, a gente não conseguiria ter uma visão bem definida de como anda a empresa? Acontece que no balanço patrimonial a gente tem o todo. Porém, pela DRE, vocês conseguem ver aqui comigo que a gente tem um desenvolvimento, o acompanhamento da movimentação financeira de um período ou cada período que um administrador desejar verificar até chegar ao resultado do lucro líquido do exercício. DRE, então, demonstração do resultado do exercício, tem como maior objetivo e maior funcionalidade mostrar como foi a situação de movimentação financeira em um tempo, diferentemente do balanço patrimonial, que ele dá uma visão geral, ele mostra o resultado final após aquele tempo, enquanto a DRE a gente consegue acompanhar passo a passo quais foram os acréscimos e quais foram os decréscimos, os descontos, por exemplo, aquilo que a gente precisou subtrair do lucro. Como primeira conta que nós temos é a receita bruta de vendas, e a partir dali a gente começa a fazer deduções, impostos sobre vendas, custo dos produtos, mercadorias vendidas, também se for uma empresa prestadora de serviço, custo da produção do serviço. E aqui a gente tem uma outra funcionalidade muito importante. A DRE também nos permite enxergar aonde estão acontecendo as entradas, aonde estão acontecendo as saídas, e se for um custo ou se for uma despesa, a gente conseguir fazer uma administração. Por exemplo, quando a gente vê a respeito de impostos ou de tributos de uma maneira geral, não tem muito como o administrador fazer alterações, porque o tributo, a alíquota, o valor total é determinado pelo governo. Porém, quando a gente tem na área ali de custo de produção, custo de serviço, é possível o administrador ter uma noção se os fornecedores de concorrentes, por exemplo, estão fazendo o mesmo preço ou se os fornecedores deles estão fora do mercado, no sentido de fora de concorrência no valor que eles estão oferecendo o serviço. E se tiver muito gasto excessivo, gasto desnecessário, que a gente chama de despesa, também tentar fazer cortes. Bem, qual a diferença entre custo e despesa?
custo é aquilo que é um investimento, que vai trazer retorno para a empresa. Por exemplo, a compra de uma máquina é um custo, mas vai trazer retorno. E o que é uma despesa? É aquilo que é gasto e que não traz nenhum benefício. Por exemplo, pagar uma conta com atraso gera juros de mora e aquele valor que foi pago de atraso não vai trazer nenhum benefício. A respeito das despesas, então, principalmente nas despesas, é um ponto que é excelente de visualizar pela DRE. Por quê? Porque a DRE, como ela traz a movimentação, ela não trata apenas de patrimônio, diferente do balanço patrimonial, que, como o próprio nome já diz, ele só vai conter as contas patrimoniais. Na contabilidade existe uma diferença entre conta patrimonial e conta de resultado. As contas de resultado não vão aparecer ali, porém a gente consegue visualizá-las bem na DRE. Aqui, por exemplo, despesas com vendas, despesas gerais administrativas, e todas essas despesas elas podem ser analisadas e caso haja uma possibilidade de redução ou até corte dela, aqui a gente tem um instrumento muito poderoso para que o administrador consiga melhorar a lucratividade, diminuir prejuízos. E ao final, na DRE, vai trazer o resultado do exercício, se houve então lucro ou se aquela atividade naquele momento em específico ela está sendo um prejuízo. E por que isso é importante? Imaginem que alguém quer investir numa empresa ou então o próprio dono do negócio, imagine que por 3 exercícios seguidos, por 3 períodos que ele fez a avaliação, ele detectou que a atividade dele não está sendo lucrativa, está tendo um prejuízo. Então, é um sinal de que ou algo ele está fazendo não está correto, ou então que aquele ramo em que ele está tendo um decréscimo, as pessoas estão procurando menos. E aí ele vai também poder tomar uma decisão. Se ele faz mudanças, se ele muda de ramo, o que é que ele pode aprimorar. Então, para a tomada de decisões, a DRE é um instrumento muito importante e fortíssimo. Aqui a gente tem também alguns conceitos mostrando que ela trabalha principalmente com a liquidez da empresa, sempre focando nas movimentações, ok? E que a base de análise dela é fundamental para uma apuração, um levantamento e também para a construção do balanço patrimonial. Aqui, pessoal, a gente tem, por exemplo, de por que usar o balanço patrimonial. O balanço patrimonial, ele como apresenta uma situação geral da empresa, uma situação geral do patrimônio, ele se torna muito positivo para o caso de a gente conseguir identificar como foi o final daquele exercício, por exemplo. Se houve não apenas o lucro, mas aonde estão aportados os capitais investidos, aonde que estão sendo aplicadas as contas. Como a gente vê na contabilidade, nós temos contas de origem e contas de destino. Então, no balanço patrimonial, o administrador consegue identificar, visualizar isso de uma forma melhor. Na direita, tendo o passivo, a gente tem as origens, de onde surgiu o dinheiro, e no lado esquerdo nós temos os ativos, são os destinos, aonde que foi investido. E ele consegue identificar todo o patrimônio daquele momento, lembrando que patrimônio comporta tanto direitos e bens, como também as obrigações, então as dívidas dele ele também vai conseguir visualizar. E outros indicadores, por exemplo, se ele está com patrimônio descoberto, outras informações que a contabilidade patrimonial também permite, ok? Então, o balanço patrimonial é também um relatório financeiro, porém em um sentido amplo. Como eu disse para vocês, a DRE ela faz um acompanhamento da lucratividade e o balanço patrimonial ele mostra o todo, o total de como ficaram aquelas contas depois de toda a movimentação naquele período. Por isso que é tão importante ter ambos em mãos. Aqui, por exemplo, vocês veem um balanço patrimonial. Vejam que existem as contas, tanto do passivo quanto do ativo, mas que a grande importância de ter ambos juntos é fazer a comparação.
das movimentações frequentes, por exemplo, 3 anos seguidos, ou então alguém que quer avaliar a curto prazo, 3 meses seguidos, 2 períodos de 2 semestres, isso é, compara no mesmo ano 2 vezes a situação patrimonial e a situação da DRE, da empresa da lucratividade, e a pessoa consegue enxergar o administrador, o gerente ou o interessado externo, qualquer, na verdade, dos usuários, seja do governo, seja privado, vai conseguir enxergar como tem sido a movimentação de lucratividade e qual o final de todas essas contas. Se houve um acréscimo no patrimônio, se houve um decréscimo, aonde estão os investimentos, se tem mais capital físico, no sentido de se tem dinheiro em caixa, ou então se o dinheiro da empresa, o capital da empresa está mais em investimentos, em bens, várias situações que são possíveis de enxergar pelo balanço patrimonial que a DRE não permite, mas como eu tinha mostrado para vocês anteriormente, há situações em que a DRE é que faz a visualização e o balanço patrimonial não. Então, ver os dois em conjunto é fundamental para fazer a administração de qualquer setor, seja algo de empresa, seja prestação de serviço, uma empresa menor, uma empresa maior, elas devem ter, nem todas são obrigadas pela lei das SA, mas é muito importante para quem quer fazer a administração do seu negócio. E então, pessoal, entendendo a necessidade de termos contas de patrimônio, o balanço patrimonial, e entendendo também a necessidade da DRE, para que servem então os razonetes? Bem, os razonetes, eles são apenas instrumentos para que a gente possa chegar, por exemplo, no balanço patrimonial. Eles são usados para fazer balancetes parciais, fazer constatação também daquilo que foi escriturado, como em um balanço patrimonial, por exemplo, o ativo e o passivo precisam ter o mesmo valor. Então, às vezes, faz-se o razonete parcial para verificar ali se está tudo certinho antes de lançar no balanço patrimonial, para no balanço patrimonial não ficar em erro e depois ficar mais difícil de descobrir. Por que mais difícil de descobrir? Vejam que os razonetes, eles são específicos, conta por conta. Então, por exemplo, aqui a gente tem conta veículos, a gente tem ganhos e perdas e várias outras. Todas as contas de uma empresa passam pelo processo de razonete. Pelo menos devem passar para uma melhor administração. E então, por que fazer o razonete e não fazer logo o balanço patrimonial, por exemplo? Porque no balanço patrimonial a gente vai ter ali um resultado final. Nas contas de razonete, como elas são conta por conta, a gente consegue identificar melhor se tiver um erro, a gente consegue ver aonde que está o erro. E fazer, por exemplo, um balancete, que seria um razonete maior com todas as contas, e já no razonete identificar se houve também alguma falha. Além disso, pelos razonetes individuais de cada conta, a gente consegue verificar passo a passo como é que foi também a movimentação. Assim como a DRE mostra uma movimentação de cada área, por exemplo, de cada conta, os razonetes mostram a movimentação da própria conta em si. Se aquela conta em específico teve acréscimo ou diminuição durante o mês, ou durante um período, durante um ano, durante o período que for melhor para a administração do negócio. Ok, pessoal? Bem, esses conceitos, então, eles precisam estar bem presentes para nós e sempre lembrar que do lado direito são colocados os créditos, do lado esquerdo são colocados os débitos. Vai também precisar a gente sempre lembrar se aquela conta é do ativo, se é uma conta do passivo, se ela está sendo aumentada ou diminuída, por exemplo, em situações de contas que são para retificação, mas esse daqui é um básico que a gente precisa sempre ter em mente. E, honestamente, é muito necessário de a gente conhecer, porque faz bastante uso nisso no dia a dia e na prática. Eu espero que tenha ajudado vocês esse conteúdo. A gente se vê no próximo momento. Se vocês tiverem com alguma dúvida que a gente possa tirar de vocês, que a gente possa ajudar, por favor, coloquem no grupo para nós. A gente está aqui à disposição, tá ok? Muito obrigada. Uma excelente semana para vocês.